Fala galera, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. E esse vídeo ele vai ser um vídeo um pouco diferente do convencional aqui no meu canal, né? Eu quero ler para vocês e soltar os áudios de uma conversa que eu tive com um ateu. Vou explicar a história para vocês. Eu fiz um vídeo evangelístico aqui no meu canal, né? E esse vídeo foi compartilhado tanto no YouTube como no Instagram. E geralmente eu sempre coloco as hashtags, né? Então eu coloquei lá hashtag ateu. E o que foi que aconteceu? Teve um ateu que esse vídeo chegou até esse ateu. Esse ateu ele começou a discutir comigo lá nos comentários dos vídeos, mas de uma forma até leve, né? Assim, não foi nada pesado assim. Eu pedi o WhatsApp dele para a gente continuar esse debate no privado. E o que foi que aconteceu? Eu mandei mensagem para ele, depois que eu encontrei o tempo a gente começou a conversar. E eu achei muito interessante, galera, trazer esse diálogo para vocês. Eu não vou expor aqui o nome da pessoa, né? Eu tenho o WhatsApp dessa pessoa aqui, a pessoa sabe que eu estou fazendo esse react aqui à conversa. E a gente encerrou o debate em um certo ponto que ele afirmou para mim que, por mais que eu tentasse, eu nunca ia conseguir fazer com que ele deixasse de ser ateu. Eu queria ler um pedaço desse diálogo com você. E primeiro ele começou perguntando para mim, qual vai ser o pilar principal do debate? Quero apenas que prove-me a existência do seu Deus. Ele botou com D minúsculo. Sem texto, rápido e simples, estou à espera. Então eu comecei a discutir com ele. Eu falei, beleza, irmão, vou passar a primeira bola para você. E eu falei para ele qual ia ser o pilar principal do debate. Eu quis testar ele e eu falei o seguinte, vamos debater o seguinte, eu vou tentar provar para você que a existência de Deus não pode ser negada e nem provada de forma absoluta. Isso aqui sou eu falando para ele. E depois eu falei, e você vai tentar me provar a negação absoluta da existência de Deus. Depois ele falou, você está invertendo o ônus da prova. O teísta aqui é você. Navalha de Hitchens. O que pode ser afirmado sem provas, pode ser rejeitado sem provas. Queridos, antes de eu continuar a falar, eu quero deixar aqui os comentários desse vídeo aberto, né? Tem um amigo meu, abração aí pro Enos, que é da mesma igreja que eu, e ele me deu uma dica muito valiosa de como eu poderia ter conduzido a conversa. Ele falou para mim, Davi, tu deveria dizer para ele por que a vida precisa fazer sentido. Então, seguindo esse conselho do meu amigo, irmão Enos, eu tentei encaixar essa ideia do Enos aqui nesse debate com esse ateu, acabou dando muito certo. À medida que eu vou lendo as mensagens, vocês vão entender. E eu continuei falando para ele. Existem mais provas da existência de Deus do que provas da não existência de Deus. Só estou tentando ser sincero contigo. A própria Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia, que por acaso nós acreditamos ser a palavra de Deus, apenas nos conta o que Deus tem feito desde a origem do mundo e durante os primeiros séculos da humanidade. Então, quando você me manda provar a existência de Deus, você está pedindo que eu faça algo que nem a nossa própria regra de fé e prática tenta nos mostrar. Então vamos começar. Eu perguntei para ele, qual a principal prova da não existência de Deus para você? Eu comentei, tem calma que durante o debate eu vou dando minhas provas. Você vai percebendo que já é a segunda vez que eu faço essa pergunta para ele e ele foge, né? E ele não respondeu, ele disse, diga-me provas da existência de Deus. Sem provas, achismo apenas. Eu falei para ele, pois é, irmão, eu vou te falar isso, mas responde minha pergunta primeiro, que eu dou as provas que tenho. Qual a principal prova de que Deus não existe para você? E ele respondeu, a questão não é essa. Se fazes uma afirmação, Deus existe, você tem que dar provas à altura. Diga-me as provas da existência do seu Deus. E eu falei, se eu tenho que mostrar as provas da existência de Deus, você também vai precisar defender seu ateísmo e mostrar a principal prova da não existência de Deus. Quando você me responder qual sua principal prova da não existência de Deus, aí, baseado na sua prova, eu vou defender minha fé mostrando as evidências da existência de Deus. E ele respondeu,
O ateísmo é simplesmente o ceticismo sobre a crença, sem provas, achismo. O ateísmo é literalmente isso. Acho que Deus não existe por falta de provas. Diga-me as provas da existência do mesmo e refute o ateísmo. Agora aqui, galera, o debate ele vai começar a criar corpo. Eu respondi ele. Então, o ateísmo possui regras e princípios a se seguir. Assim como a religião possui regras e princípios, para você ser ateu não basta apenas afirmar que não crê em Deus. Você precisa defender o seu ateísmo, assim como eu preciso defender o meu teísmo. Ou seja, isso não é muito diferente da discussão entre um macumbeiro e um cristão. O cristão é cético em relação à fé do macumbeiro, assim como o macumbeiro é cético em relação à fé do cristão. O ateu, para ser ateu, precisa lutar contra Deus para preservar sua religião ante Deus. A base do ateísmo é a mesma base de qualquer religião. Inclusive, Deus está presente no ateísmo porque o ateu vive buscando provas da não existência de Deus. Isso, para mim, é a primeira prova da existência de Deus. O ser humano nasce com a necessidade de uma crença em um ser superior. Por isso, Deus é tão atacado pelo ateu, porque o ateu possui a necessidade de Deus e não percebe isso. O ateu não consegue ser cético sem lutar contra Deus e contra aqueles que creem em Deus. Então ele responde: percebe-se que não sabes distinguir ambos. Ateísmo não é uma religião. Ateus não se encontram por aí. Adorar o Deus Stephen Hawking. Religião tem dogmas, regras e mandamentos, além dos templos e igrejas. Nem pensamento filosófico o ateísmo tem, logo a sua afirmação é totalmente ilógica, né? Eu não vou parar para explicar isso aqui, mas afirmar que a fé cristã depende de templo, depende de galpão, isso é realmente algo totalmente inútil. E você dizer, e o cara dizer também que o ateísmo não possui um pensamento filosófico é um erro terrível, né? Porque a filosofia é a paixão pelo conhecimento, né? Então, quando você segue uma cosmovisão, até mesmo ateísta, você segue uma certa filosofia de vida de um jeito ou de outro. E ele continua, vou falar novamente. Pelo jeito não entendeste. O ateísmo é o ceticismo sobre a crença de Deus. Toda afirmação deve ter provas. A falta de evidências gera dúvida e, evidentemente, a dúvida gera o ateísmo. Esse negócio de provar a inexistência de Deus não faz o mínimo sentido. É o mesmo que pedir para você provar a inexistência da mula sem cabeça. Já que deixei isso bem claro, continue o seu raciocínio. Prove-me a existência de Deus. Então, bem que eu comecei a provocar ele. Eu falei, a palavra religião significa religare. Através da religião, o ser humano é religado a Deus. Mantenho o que falei. O ateísmo depende de Deus e o ateísmo é um estilo de vida também de fé e prática. Para ser cético em relação à existência de Deus, você precisa ter até mais fé do que um cristão. Você precisa ter fé de que o seu ateísmo está correto. E eu provoquei ele mais ainda, tanto que você está discutindo comigo exatamente para ter mais fé e certeza no seu ateísmo. Ou seja, a sua não fé se tornou um Deus em sua vida, o seu ateísmo se tornou um Deus em sua vida. Mas antes de continuar a discussão, eu perguntei para ele, o que são provas da existência de algo para você? A prova da existência de algo precisa ser material, precisa de testemunhas oculares, precisa de prova histórica. Vamos aumentar o nível da discussão, eu falei para ele, mas me responda isso, por favor. Então ele falou, prova histórica? O teísta aqui é você. Queridos, para quem não sabe, teísta é o contrário de ateísta. Toda pessoa que crê em Deus e tem uma crença, essa pessoa ela é o contrário do ateu, ela é teísta. Apenas dê, ele continuou falando, apenas dê uma evidência da existência de Deus. Entendeu? Ele estava esperando eu falar, agora eu vou começar a falar. Ele continuou, cara, você está permanecendo no mesmo erro. O ateísmo é um estilo de vida e também de fé e prática, sério? Já que ateísmo é uma religião, diga-me onde fica templos ateus, melhor ainda, igrejas, regras, dogmas, mandamentos ateístas. Então, na cabeça dele, o cristianismo depende de templo, né? Então, dá para ver que ele não conhece, né, a situação de vários cristãos no mundo que vivem em países onde o cristianismo é perseguido e essas pessoas não possuem templos
e nem galpão para se reunirem. A pessoa ela tem que exercer a sua adoração a Deus e a sua vida do evangelho de forma privada. Então, quando ele diz que a gente precisa de templo, ele está confundindo as coisas, né? E ele continuou, sua afirmação não faz sentido, não adianta, não existem provas cabais da existência de Deus, nunca irá existir. Agora, bem aqui, queridos, nessa parte aqui, ele vai começar a ficar sem argumento. Eu falei, sim, irmão, para você me pedir provas, você tem que me afirmar que tipo de provas você considera como válidas. Prova histórica da existência de Deus e do próprio Cristo é o que mais tem. E eu perguntei para ele, você acredita na existência de Sócrates e de Platão? Sabia que existem mais provas extrabíblicas da morte e ressurreição de Cristo do que provas da existência desses dois famosos filósofos? Existem testemunhas de romanos céticos da época de Cristo que confirmaram a morte de Cristo e o sumiço do seu corpo do túmulo, confirmando assim sua ressurreição. Queridos, quando você vai ler o livro do Eusébio de Cesareia e também um livro que eu tenho aqui sobre a história do cristianismo, desde sua origem, desde a época de Cristo, tem evidências de escritores romanos que confirmaram a morte de Cristo e o sumiço do corpo de Cristo que nunca encontraram. E a respeito daqueles dois soldados que estavam na entrada do túmulo para vigiar e que viram o que viram e não conseguiram entender. Eu continuei. Então, seu argumento de que faltam provas para a existência de Deus é inválida. Existem, por exemplo, histórias da Bíblia que fazem parte de registros históricos ensinados até nas escolas. Eu citei até um exemplo aqui, por exemplo, no livro do historiador judeu Flávio Josefo, naturalizado soldado romano. Inclusive, queridos, esse judeu Flávio Josefo, que foi um dos principais historiadores da história, o livro dele é referência até para historiadores não cristãos. Esse cara, inclusive, ele era inimigo dos judeus, ele foi um traidor da pátria e ele não era cristão, né? Então, o livro dele é aceito tanto por cristãos, o livro de história dele é considerado válido tanto para judeus como para não judeus, tanto para cristãos como para não cristãos. Ou seja, o registro histórico dele faz parte de um dos registros históricos mais importantes da história do mundo. Eu continuei. Existe um registro considerado verídico por outros historiadores céticos que confirmaram os documentos de Flávio Josefo, de que Alexandre o Grande chegou em uma visão ouvir a voz de Deus antes de chegar em Jerusalém. Devido a isso, Alexandre o Grande tratou bem os judeus e não os destruiu. Inclusive, explicando melhor, Alexandre o Grande, devido a essa visão de ouvir a voz de Deus, ordenando que ele não tocasse no povo judeu e não tocasse no sacerdote do Senhor. Devido a essa visão, ele passou a crer no Deus dos judeus, né? A história não revela se ele se converteu, mas Alexandre o Grande conquistou muitas terras e devido a essa visão que ele teve, a ter ouvido a voz do Deus dos judeus, ele decidiu não tocar nos judeus, né? Mas os tratou com grande respeito e ainda lhes ajudou, né? E eu continuei. Quer mais provas? Posso mostrar mais provas. Eu até lhe indico esses registros históricos em livros considerados confiáveis. A história não nega a Deus. Quem somos nós para negarmos? E eu contei um exemplo meu e dele. Daqui a 100 anos, Deus vai continuar sendo um tema famoso nas discussões. E a maioria das pessoas nem lembrarão da minha existência nem da sua existência. Inclusive, uma outra prova da existência de Deus é a inegável mudança de caráter e de comportamento que a fé em Deus causa no ser humano. Aí o que foi que aconteceu? Ele começou, queridos, a fugir da discussão, né? Ele não estava conseguindo argumentar, ele começou a fugir, né? Usar milagres não são argumentos, eu nem falei em milagre aqui, né? Ou seja, eu não coloquei o foco da minha discussão, são os registros históricos. Ele começou a argumentar que eu estou falando em milagres como provas. E eu continuei aqui, né? Eu continuei falando para ele, não estou usando milagres, estou usando provas históricas. Os romanos confirmaram em seus registros históricos o que também está registrado na Bíblia. Eu continuei. No dia que Cristo morreu, o sol parou de brilhar ainda durante o dia e o véu do templo se rasgou. E ninguém conseguiu encontrar o corpo de Jesus que sumiu do túmulo
com guardas romanos na entrada do túmulo que não conseguiram explicar o que aconteceu, né? Isso está presente nos registros romanos da época de Jesus. Então, queridos, existem registros históricos sobre esses acontecimentos nos escritos romanos daquela época. Naquela época não havia internet, então todo acontecimento era escrito, né? Era guardado na biblioteca real. Eu continuei. Isso é mais do que uma prova cabal. E ele falou, sim, Mohammed também fez milagres, ou seja, ele está entrando numa discussão que não tem nada a ver, né? Eu refutei de novo, são evidências históricas de um povo cético. E ele continuou, logo, Alá é o Deus verdadeiro. Ou seja, tá vendo aqui o ateu, ele tá começando a virar crente, tá começando a acreditar em outra religião, né? Totalmente fora de questão, né? E eu tive que falar de novo. Não estou falando de milagres, cara, não muda a discussão. E ele continuou, ok, continue com sua linha de pensamento, né? Eu falei para ele, você sabia que o Alcorão possui fragmentos da Bíblia Sagrada? A diferença é que eles negam que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas as principais religiões do mundo fazem citações da Bíblia Sagrada. Eu continuei falando, se evidências históricas não são provas para você, então rasga os livros de história e deixe de acreditar na história do mundo. Deu para ver que você ainda não leu a Bíblia. Ele continuou, seja sincero consigo mesmo, se a história prova a santidade de Jesus, diga-me o porquê de ainda existir religiões contrárias. E ele respondeu o que eu falei para ele, deu para ver que você ainda não leu a Bíblia. Ele falou, ainda bem, né? E eu mandei o áudio aqui para ele. Eu vou resumir em poucas palavras para você, irmão. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada conta a história do que Deus fez na história do mundo, né? A Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. É o próprio Deus falando, né? Então, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. E Deus ele não tenta se provar porque ele é mais real do que você. Então, desde Gênesis até Apocalipse, você vê a história do mundo, a história do que aconteceu no início de tudo. E o Apocalipse retrata o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Então, primeiramente, a Bíblia, ela não possui Deus, não retrata a existência de deuses pagãos. Pelo contrário, na palavra de Deus, você vê que quando Deus estabelece o seu povo, que é o povo de Israel, Deus passa a condenar as nações que adoram falsos deuses, né? Deuses que são colocados em forma de imagem de escultura. É o que Deus chama de idolatria. Idolatria é você adorar falsos deuses, né? Deuses de barro, estátuas, entendeu? Então você vê que na história de Israel Deus manda destruir os povos que adoravam falsos deuses. Ele mesmo se intitulou como grande eu sou, é o único Deus criador. Então isso é falso. Ele continua aqui. O Deus verdadeiro é uma questão geográfica. Se você nascesse na Índia, os deuses hinduístas seriam os verdadeiros. E eu falei para ele, oxe, tão simples isso, cara. Deus nunca nos obrigou a servi-lo. Na própria história de Israel estão presentes povos que adoravam falsos deuses. Crer em Deus é uma livre atitude de fé e prática. Você tem que aceitar e assumir que Ele é Deus. Você sabia que o cristianismo é a única religião que está presente em todo o mundo? Não existe nenhum país do mundo onde o cristianismo não está presente. Então, quando você diz que religião é algo cultural e geográfico, isso é totalmente falso, né? Falso mesmo. As duas maiores religiões do mundo é o cristianismo e o islamismo. E o islã não está presente em todas as regiões do mundo, mas o cristianismo está, né? Até mesmo em países menores, países pequenos, que são proibidos a pregação do nome de Jesus, a pregação do Evangelho. Existem pessoas que estão adorando o Senhor, o único Deus, o Deus presente na Bíblia, escondido para não ser perseguido, né? Então esse seu argumento é totalmente inválido, irmão. Ele continua, pessoal, tá terminando aqui. Se não é obrigado servi-lo porque você quer me provar a existência do mesmo. Meio contraditório isso, não? Ele falando. Eu mandei ele escutar os dois áudios, depois ele ouviu, né? E eu falei para ele, estou tentando lhe provar porque a não crença em Deus significa perdição da alma. Cristo morreu na cruz em nosso lugar para que todo aquele que nele crer não seja condenado. Existe um único Deus e também existe céu e inferno. Meu tempo é muito corrido, mesmo assim tiro tempo para conversar com você, porque me preocupo com a sua alma. E ele falou, como já disse, o Deus verdadeiro é uma questão geográfica.
E ele continua: acredite, não vai mudar minha opinião. Minha crença é tão forte contra a sua fé. E bem aqui ele perdeu o debate, pessoal. Para você não crer em Deus, você tem que ter fé no seu ateísmo. Então você tem uma fé, só que a sua fé é uma fé ruim. É uma fé que remove da sua mente a consciência de que existe pecado, de que existe céu, de que existe inferno, de que existe um inimigo da nossa alma que quer nos levar para o inferno. Tá entendendo? Então por isso que eu estou investindo tempo conversando contigo. Para você ser ateu, tu tem que ter uma fé mais forte do que a minha. Tá entendendo? Porque tem mais, como eu mostrei para você, eu mostrei apenas 1/3 das provas da existência de Deus. As provas da existência de Deus são tão robustas que não existe nenhum lugar no mundo onde a fé cristã não está presente. Você está entendendo? Então, cara, para tu ser ateu, você tem que ser fé. O que significa fé? Fé é uma certeza, é uma convicção. Então, tu tem convicção no teu ateísmo. É por isso que eu me preocupo contigo. E ele terminou falando, me fazendo uma pergunta: se não existissem leis, você praticaria crimes? Sei muito bem o que é certo e errado. A maioria dos ateus que conheço são pessoas reservadas. Sua premissa não faz o menor sentido. Eu continuei. Eu perguntei para ele: os que criaram as leis, no que eles se basearam? Eu falei para ele: qualquer tribunal, você tem que colocar a mão em cima da Bíblia e prometer não falar nada além da verdade diante do júri. E ele falou que a consciência dele do certo e o errado é o humanismo, né? E ele falou: sinceramente, você acha que antes do cristianismo as pessoas saíam estrupando e praticando crimes por aí? E eu falei para ele: se não existisse Deus, não existiria erro ou pecado. E ele falou: sim, como já disse, eu tenho consciência do certo e errado por causa do humanismo. E depois ele falou aqui algo até meio pesado, né? Se precisas de religião para não praticar o mal, logo és um animal castrado, né? E eu respondi isso com a maior facilidade, queridos. É o que antecede a fé cristã, é o povo judeu, é a história do povo judeu. Então, mesmo antes do povo judeu existir, a lei de Deus já estava presente. Deus condenou Caim, que cometeu o primeiro homicídio ali na época de Adão, que Caim era filho de Adão, né? Eu expliquei para ele que a lei de Deus não começou no cristianismo, mas começou até mesmo antes do povo judeu, né? Aí quando a pessoa começa a perder o argumento, começa a fugir do assunto, ele começou a falar de Noé, uma coisa que não tem nada a ver aqui com a discussão, e depois ele se entregou. Eu nunca afirmei que religião é uma coisa mal. De onde tu tiraste isso, né? Porque eu tinha entendido isso, né? Principalmente em papéis sociais, a igreja é importante. E aí, para encerrar, pessoal, eu falei isso aqui para ele. Não, pois é, tu tá me dizendo que a religião é importante, né? Tu tá dizendo que a religião é algo bom, né? Na sociedade, mas... então, se a religião é algo bom, é algo que faz bem para a sociedade, né? Então, crer em Deus deve fazer sentido, entendeu? Se a religião cristã tem levado pessoas a fazerem o bem, ajudarem os famintos, né? Aconselharem os drogados a largarem as drogas, aconselharem o pai adúltero a parar de trair a esposa, a ser exemplo para os filhos, né? Então, no caso, tu deveria parar para refletir. Rapaz, se a religião tem mudado o caráter de tanta gente, então deve existir um Deus por detrás de tudo isso. Irmão, eu não estou querendo aqui te vencer no debate, eu estou querendo aqui abrir tua mente, né? Abrir a tua mente para algo que vai te fazer bem. Isso que é a verdade. E depois eu respondi a respeito do humanismo, porque, queridos, a filosofia humanista ela é algo recente na história do mundo, né? E eu falei para ele: bom, o humanismo é uma filosofia recente. Como fica os primeiros humanos da história do mundo que eram ateus, né? Que tipo de base eles tiveram para ter consciência do certo e do errado, né? Do pecado e do erro, né? E eu terminei mandando um texto para ele, encerrando, né? Eu falei para ele que uma ameba e o próprio Big Bang, entre outras questões, nada disso traz consciência do bem e do mal. A consciência do bem e do mal é a prova cabal de que existe um céu, existe um inferno, existe o reino de Deus e o reino das trevas. E eu falei para ele: quando a vida estiver completando o ciclo e a morte estiver próxima, nesse momento você vai perder a fé no seu ateísmo e vai se preocupar com o futuro da sua alma. E eu falei para ele: o pouco que eu expus para você já deu para abrir sua mentalidade a respeito do real sentido da vida.
Por mais que você tenha dúvidas da existência de Deus, a vida é muito melhor quando temos esperança. Terminamos nossa conversa aqui. Pense em tudo isso. No dia que você estiver com a mente aberta para aceitar as questões claras da fé, me procure novamente. Orarei por você. Eu falei para ele, no dia que você abrir o coração, Deus estará de braços abertos para recebê-lo. Então é isso, pessoal. Eu queria que você deixasse seu comentário, se você acha que eu deveria ter abordado de uma forma diferente algumas questões. O debate é algo muito rápido. Teve umas horas que eu tive que pensar rápido e eu tive que agir de uma maneira até um pouco rasa, né? Mas se você acha que eu deveria ter agido em algum ponto de uma maneira diferente, você pode comentar aqui, compartilha esse vídeo. E até a próxima, galera. Falou!